Vamos então à nossa próxima lição do nosso estudo, do nosso curso Iniciação à Autoeducação. E nesse estudo, que é quase que um complemento daquela lição sobre a diferença entre erudição e sabedoria, nós vamos tratar de uma outra distinção importantíssima para situar a nossa cabeça dentro da autoeducação, que é a diferença entre informação e contemplação. Né? E por que isso é importante? Nós poderíamos quase que definir, né, quase que desenhar, distinguir a vida intelectual das pessoas entre os sujeitos que têm um estudo. Bom, pincel errado. Que tem um estudo de informação daqueles que têm um estudo de contemplação. Esses dois modos de encarar a vida intelectual não são simplesmente uma distinção teórica, mas uma distinção que se vê muito na prática. Né? E frequentemente nós nos situamos em um deles quase que naturalmente. Né? E bem, eles não apenas são dois modos de encarar a vida intelectual, dois modos listados dentro do mesmo conjunto de educação de modo simples, mas eles realmente se opõem um ao outro. Né? E ainda que possa haver em um sempre algum aspecto do outro, né? Mas frequentemente a inserção da alma dentro de um deles acaba afastando-a do outro, né? Criando hábitos que a afastam para bem ou para o mal do outro. Né? E daí a importância da coisa. E, bem, é importante que nós distingamos, porque o que já pode ter ficado claro aqui, existe sim um deles que eu julgo ser bom e outro que eu julgo ser ruim. Né? O estudo por informação eu julgo ser uma coisa ruim, e o estudo por contemplação eu julgo ser uma coisa boa. Né? E nós já vamos ver o porquê. A primeira coisa que é importante ressaltar para fazer um link com a lição anterior é que o estudo de informação ele se liga com o que nós chamamos de erudição. Aqui, tomando como algo no sentido pejorativo, né? Como algo ruim. E a contemplação se liga a que nós referimos como sabedoria. Né? E aqui nós já vemos que, assim como entre erudição e sabedoria há uma certa oposição, também o há entre o estudo por informação e o estudo por contemplação. Né? Então, bem, antes de falar mais sobre isso, vamos começar por definir o que são cada um deles. Né? De modo muito intuitivo, o que distingue o estudo por informação e por contemplação. O estudo por informação é aquele que a gente faz para adquirir uma certa bagagem. Né? Quando um caçador ele vai entrar numa floresta, a floresta é uma coisa extremamente caótica. Né? E com muitas possibilidades de deslocamento e de coisas a serem feitas. Né? E o caçador, justamente para que ele possa se dar um norte, ele tem de, antes de entrar, se propor o que é que ele vai buscar lá dentro. Isso é, se ele vai caçar lebres, ele vai procurar se deslocar mais para tais lugares ou quais lugares. Né? Se, pelo contrário, ele vai atirar em aves, são outros lugares que ele tem de procurar, e a depender da ave também vai determinar que ele vá para tal ou qual lugar. Né? Que a visão dele se volte para cima ou para baixo, para a esquerda ou para a direita. Né? Que as ações dele sejam mais velozes ou mais discretas. Assim vai. Né? E assim também, o sujeito que estuda por informação, ele como que entra na negra floresta dos estudos, dos livros e das teorias que vão ser apresentadas com o seguinte critério na cabeça.
eu tenho que adentrar aqui para conseguir reter o máximo de coisas possíveis, o máximo de informações possíveis, né? Então, esse é o critério dele. O máximo de informação. Pelo contrário, o sujeito que estuda pela contemplação, ele realmente não está preocupado com quanto ele consegue, né? Mas por quanto ele se aprofunda, né? Com quanto ele quão bem ele vai ver, né? Eu estou evitando de usar termos aqui que vamos usar mais para frente, mas o estudo contemplativo, por assim dizer, ele se foca muito mais no quão perfeitamente ele vê, e não se ele vê muitas ou poucas coisas, né? Se ele adquire muita ou pouca informação, né? Então nós vamos ver que o critério com qual ele adentra nessa floresta é o da máxima profundidade. Melhor para colocar no mesmo formador. Máximo de profundidade. Usando ainda a analogia da caça, é como se o primeiro caçador quisesse voltar com o maior número de lebres, né? E ele vai preparado para conseguir trazer muitas lebres consigo. O segundo não, ele só quer a melhor lebre da floresta, né? Aqui dois termos que nós usamos para definir a erudição e a sabedoria e que também se aplicam muito bem ao estudo de informação e de contemplação, que o sujeito que vai atrás de informação, ele está visando muito mais a quantidade daquilo que ele vai adquirir, enquanto esse está visando muito mais a qualidade, né? Se nós fizéssemos como que raio-x na cabeça de cada um deles, antes de dizer isso, né? Só um pressuposto para compreender o que eu vou falar. Apaga um pouquinho aqui para fazer um negócio. Se nós tirássemos um raio-x na cabeça de qualquer um que estivesse pensando, nós veríamos que dentro da cabeça dele existe algo assim, né? Ele compreende uma coisa, depois outra, depois outra, depois outra e depois outra, né? Você entra aqui na polêmica de se entende sempre uma coisa de cada vez ou muitas de cada vez, né? Vamos abstrair essa discussão. E existe uma passagem de uma informação para outra. Então ele entende tal coisa, ele pensa, compreende outra coisa, pensa, compreende uma terceira, pensa, compreende uma quarta, pensa e compreende uma quinta, né? O sujeito que estuda por informação, ele está focado principalmente na passagem de um conteúdo para outro. Ou seja, a ênfase dele é aqui. Ele quer passar o máximo que ele conseguir, né? E quase que ele vai ter ficado satisfeito quanto mais rapidamente ele tiver feito essas passagens, né? E quanto mais conteúdos ele tiver na cabeça, né? E, bem, para ter muitos, ele precisa passar muitas vezes, e para passar muitas vezes ele tem que fazer isso de uma forma um tanto quanto rápida, né? Pelo contrário, o sujeito que estuda por contemplação, ele se foca principalmente na penetração que cada uma dessas percepções, desses conhecimentos vão ter. Ele não se importa de não fazer várias passagens, de pegar vários conteúdos, desde que ele compreenda muito bem este conteúdo no qual ele está hoje, né? E bem, se isso acabar levando a um outro que ele também vai se dedicar a compreender com todo o coração, maravilha,
senão não tem problema, né? É... E por fim, isso daqui talvez seja a lição mais interessante, a verdade mais interessante dessa lição, né? Que é a de que o primeiro sujeito ele realiza uma espécie de deslocamento horizontal na aquisição da verdade, enquanto esse faz um deslocamento vertical. O que isso significa? De novo, tentando fazer uma fenomenologia do raciocínio. O que acontece na cabeça do primeiro sujeito? O que acontece é que, tentando fazer a coisa sob outra perspectiva, ele está com um pensamento aqui, né? Ele está pensando naquilo e ele vai dizer, olha, já entendi isso daqui, vamos passar para a próxima coisa. E ele vai buscar estudar algo de associado a esse primeiro, e depois algo de associado a esse segundo, e algo de associado a esse terceiro. O princípio dele é a associação. Né? Pelo contrário, o sujeito que visa a contemplação, ele não faz isso. O estudo dele acontece de uma forma um pouco diferente. Ele também vai estar pensando em alguma coisa. Só que ele não vai chegar no ponto de dizer, terminei de entender isso, vamos para a próxima. Não, pelo contrário. O critério de passagem dele não é o esgotamento da matéria onde ele está, mas é justamente o aprofundamento da matéria onde ele está. Ou seja, ele vai olhar isso daqui que ele estava entendendo e vai dizer, olha, muito legal isso daqui, só que falta coisa para entender isso. Eu não estou pegando, eu não estou percebendo qual é a causa desta verdade que estou percebendo agora, que estou aprendendo agora. Né? Então, ele dá um passo para trás e fala, mas o que exatamente está causando isso daqui? Quais são os motivos pelos quais isso é verdadeiro? Quais são os argumentos que sustentam essa verdade que a qual eu estou me dedicando agora? Né? Consequentemente, a apreensão dessas causas vai levar a uma maior compreensão desta verdade. Isso vai render o seguinte fruto. Ele vai começar a tirar os efeitos desta matéria que ele estava estudando. Falou, então se isso é assim, então isso, então mais aquilo, então isso daqui também. Ele vai perceber as consequências, os efeitos daquilo que ele entendeu. Né? E perceba, na medida em que o primeiro se deslocava horizontalmente e por associação, o segundo vai se deslocar verticalmente e por causalidade. Né? Só para dar um exemplo disso daqui. Vamos lá. Ctrl X aqui. Só para dar um exemplo disso daqui. Suponhamos o sujeito que esteja estudando história. Né? E aí ele vai estar estudando a historiazinha dele lá e vai falar, olha, sei lá, o rei do Brasil em determinado período foi Dom Pedro II. Né? Isso é, então, a verdade com a qual a gente está lidando. Como é que o primeiro sujeito agiria? Ele diria, tá, então o rei do Brasil em determinado período foi Dom Pedro II. E o que aconteceu no reinado dele? E quem foi o rei que veio depois? E depois desse rei, quem foi que veio? E como foi o reinado desse segundo e desse terceiro reis? E assim vai, ele vai, tipo assim, não tem nenhum problema nisso, né? Mas é uma coisa um pouco simplória, ele vai passando informação para informação na medida do tema que ele está estudando.
segundo tema. Então ele está falando sobre reis. Qual foi o primeiro rei? Qual foi o segundo rei? Qual foi o terceiro rei? Qual foi o quarto rei? E assim vai. Né? Pelo contrário, o primeiro sujeito não. Ele vai dizer, o rei do Brasil foi Dom Pedro II. Mas, cara, como exatamente Dom Pedro II chegou a ser rei do Brasil? Quais foram os eventos que levaram à coroação dele? Quem foram as pessoas que moveram essa coroação? E assim vai. E com isso a gente vai chegar a uma percepção muito mais profunda de quais foram as condições para que o reinado de Dom Pedro II acontecesse. E, então, caramba, teve todo esse jogo político. Olha só. Então é por causa disso, é por causa da influência do conselheiro tal, que assim que ele foi sagrado rei, ele fez tal coisa. Então foi por causa de tal tendência que ele tinha manifestado e que deu confiança aos opositores dele para que permitissem que ele tivesse uma coroação tranquila, que tal coisa aconteceu. E é por isso que o efeito 3 aconteceu. E assim vai. Você expande o que você conhece, sim, mas você expande verticalmente. Né? E aqui existe uma certa falácia que afasta às vezes as pessoas desse estudo da sabedoria. Que quando a gente diz, não passe por diversos pontos, mas fique em um ponto e tente compreendê-lo bem. Por a gente fazer essa exortação de fique em um ponto, ele acha que este ficar em um ponto vai render a ele um conhecimento. Né? Ele associa um ponto com um conhecimento. E não é assim, pelo contrário. Você ficar em um ponto te rende muito mais conhecimentos. Né? Se o teu critério é a quantidade, então fique tranquilo. Mesmo se você seguir por esse método vertical, você vai saber mais. Né? Quantitativamente. Né? E os sujeitos acham que porque alguém diz, não, olha, estuda várias coisas, uma em seguida a outra, que no final ele vai ter realmente uma compreensão maior daquele tema que ele está estudando, e não necessariamente. Né? Justamente porque isso é quase que um princípio útil para diversas situações dos estudos. Né? Que é o de que frequentemente a investida na qualidade redunda em uma quantidade de conhecimento muito maior. Isso se a gente fosse expressar isso com uma fórmula, qualidade frequentemente implica quantidade. Agora, o contrário não é necessariamente verdadeiro. Isso não é porque nós estamos estudando muito que nós vamos saber ter um bom conhecimento sobre aquele determinado período, sobre aquela determinada coisa. Né? Justamente porque para você entender muito, você tem que entender bem a coisa. Melhor, ao contrário, né? Para você entender bem uma coisa, você tem que entender muitas coisas sobre aquilo. Né? Mas não necessariamente o contrário. Né? Pode calhar de um sujeito que conhece muitas coisas e não as conhece bem. Né? E daí você tem a síndrome do papagaio, né? O sujeito consegue repetir muito, mas você faz aquele clássico experimento socrático de não, calma, para nesse ponto aí que você acabou de falar. O que isso daí significa, cara? E você começa a cutucar ele e você vê que ele se perde completamente. Né? E bem, se não quisermos que isso aconteça conosco, se quisermos ter realmente um conhecimento sólido, a gente tem que passar da qualidade à quantidade. Né? E não o contrário. Recapitulando, né? Então, eu digo tudo isso e acho importante que distinguamos essa diferença entre informação e contemplação, justamente para que a nossa cabeça se foque, né, em mais lustrar o nosso olho do que fazer com que ele se mova em várias direções. Né? Mas se aprofundar e cavar em um pequeno pedaço de terra,
do que expandir até ter uma grande terra que nós não sabemos o que tem um palmo abaixo dela. Né? E bem, creio que assim fica bem explicada esta lição.